Lendas e Reis. O Tramar das Sombras. Fridtjof Alves. Capítulo 1. Segunda parte. Um falso desertor. O sol caiu no horizonte junto com uma forte chuva. O barulho da água batendo na capa branca e suja de Ragnar denunciavam a noite torrencial que se aproximava. Por sorte, a cidade de Dagna está logo adiante. Localizada no reino da Aliança do Norte, Ragnar lembrava-se que no passado, essa foi a região de Dédras que mais viu forasteiros, principalmente na Guerra das Divindades Caídas, quando meio mundo de pessoas se uniu para derrotar o auto-intitulado Deus Assassino. Anos se passaram após a queda de Igrardius, porém, as estradas permaneciam inseguras com um leve cheiro de sangue no ar. Para chegar aqui, muitos foram os dias de viagem. E agora Évalas, capital do Reino das Terras Livres, está tão longe que num sonho cansaria alcançá-la. Entretanto, todo esse tempo não foi o suficiente para lhe tirar a boa lembrança do último café da manhã, decente, jejuado ao sair nessa jornada. Um pão novo, com suco de laranja fresca, cultivada nos jardins da Ordem Egradiana. Ele ainda se pega sentindo o cheiro de queijo derretido, misturado com as torradas feitas por Kalund, um velho homem baixo e gordo, quase sempre sujo de farinha, amante da culinária. Naquela mesma manhã, Sor Serek, o líder da organização, foi claro na ordem. O experiente Evariano determinou que inúmeros agentes encontrassem resquícios de perturbações mágicas por quase toda Dédras. Ao saber do seu destino, a fome imediatamente lhe faltou. Como um dos poucos lucianos residentes das Terras Livres, fruto de uma antiga aliança enfraquecida dia após dia, aquilo lhe soou como a mais pura provocação. Tantos lugares, por que enviá-lo para o pior? Não importava, ele havia feito um juramento e não voltaria para Lucelas. Estava agora, no fim do mundo, mas próximo de concluir seu desígnio. Diante dele, surgiam os portões de madeira negra, outrora árvores das florestas ermas, tão rígidos quanto metal, suspendendo-lhe os passos. Quem vem aí? Gritava uma voz das torres. O que querem Dagna, forasteiro? Gritava outra. O senhor Geltz não permite entrar essa hora. A chuva era forte, mas os olhos lucianos de Ragnar eram capazes de enxergar os sentinelas na penumbra. Um em cada torre com besta nas mãos, portando armaduras enferrujadas e manchadas de sangue coagulado. Vamos, fale. Insistiam. Geltz. Pensava Ragnar antes de responder. Então ele tomou a cidade. Talvez os boatos sejam verdadeiros. O raciocínio de Ragnar era interrompido por um virote de besta acertando o chão próximo. Se não falar, insistia o sentinela. A próxima será no meio da cara, filho da puta. Ragnar olhava na direção das torres, consciente de onde estava. Investigar supostas perturbações mágicas ligadas ao deus assassino exigia cautela. E sua missão encontrava-se num ponto crítico, restando apenas as cidades de Dagna e Pentacos para serem visitadas após meses de viagem. Meu nome é Ragnar. Sei dos últimos acontecimentos. Não me interessam as razões de Geltz. Só quero pernoitar. Em troca disso, posso ajudá-lo com o ferimento. Permitam-me a entrada que não pouparei esforços para curá-lo. Os sentinelas olhavam um para o outro, julgando o que ouviram. Espera aí! Não demorava, até que o barulho da pequena porta à frente chamasse a atenção. Dela surgia um batedor, humano de tamanho médio e cicatriz horrível no pescoço, trazendo consigo uma tocha na mão esquerda e uma espada velha, em punho, na mão direita. A ferrugem da arma era mais perigosa que sua lâmina, totalmente irregular e incapaz de cortar um pão.
Tá de conversa fiada, forasteiro. Dizia o homem com um tom irônico. Se for sacanagem, arranco sua cabeça. Os pingos de água deslizavam pelos cabelos dourados de Ragnar, que tinha as pupilas brancas iluminadas pela tocha. A chuva batia sem trégua na sua armadura, produzindo um leve som de metal. Isso não será necessário. Levem-me até Geltz e cumprirei minha palavra. O sentinela concordava, mostrando os dentes podres. A velha espada era colocada na bainha, e depois, seus dedos eram levados até a boca, assobiando e assinalando com as mãos para que as bestas fossem abaixadas. Vem. Em poucos instantes, Ragnar atravessava a entrada. O lugar, como todas as cidades pobres da Aliança, estava tomado pela lama. O cheiro úmido da terra misturava-se com a fumaça. Havia um silêncio inquietante no ar, quebrado apenas pelo ocasional ruído de passos apressados e murmúrios abafados. Ragnar caminhava com passos firmes, mas seu olhar era atento. Seria difícil imaginar que alguém soubesse algo sobre a perturbação mágica que corria pelos reinos. Ainda mais após a rebelião dos servos, liderada por Geltz. A cidade ainda carregava as cicatrizes da revolta. Antes de Geltz, Mogres governava o lugar com punho de ferro, esmagando qualquer traço de esperança. Sob seu domínio, os aldeões eram forçados a trabalhar até a exaustão, sacrificando noites de comida e descanso para satisfazer os desejos extravagantes de um líder cruel, cuja reputação era manchada por um interesse abominável por crianças. Mas como todo povo oprimido, um dia se insurgiram. O ódio acumulado transbordou, pondo fim ao reinado de terror de Mogres da única maneira que conheciam, com sangue. Agora, o lugar parecia calmo, mas havia uma tensão no ar. Poucas pessoas estavam nas ruas, e aquelas que estavam lançavam olhares furtivos e desconfiados para o estranho que passava. Olhos que carregavam não só desconfiança, mas também medo. Ragnar sentia o peso dessas observações, mas não as deixava transparecer em sua expressão. Para ele, a cidade era apenas mais uma parada em seu caminho. Mas o desconforto que permeava o lugar sugeria que o caos estava sempre à espreita, esperando para emergir outra vez. Humanos, Pensava Ragnar andando. quando imagino estarem no limite da mediocridade, eles me surpreendem. Serei bem econômico antes que perca a paciência. Isso mais parece uma pocilga do que um lugar civilizado. O ordeiro, como chamavam os servos da sua organização, atravessava alguns becos até alcançar uma casa maior. Lá, outros sentinelas permaneciam de vigia, aguardando pela saída do comandante, que cruzava enfurecido a entrada. Por que me chamaram? Quem deixou esse bosta entrar? O batedor, ao lado de Ragnar, não escondia o nervosismo, mas o Luciano era prudente, aguardando-o falar. Senhor, Respondia com a voz intimidada. esse cara, ele pode curá-lo. O comandante encarava Ragnar dos pés à cabeça. É mesmo? Retrucava. Pode curá-lo? Ragnar mantinha a expressão firme, respondendo serenamente. Eu estava na direção de Pentacos, há poucos dias, e perdi meu cavalo. Como um desertor da Ordem Egradiana, fui obrigado a fugir para não ter o seu mesmo destino. Porém, a noite veio, e Dagna foi o único lugar seguro que encontrei. Me permita a pernoite, e em troca ofereço meus serviços. O comandante pensava por alguns instantes. Um borra-botas da Ordem Egradiana? Quem te contou da ferida? Ah, já sei. Acabou de inventar essa bosta. Ragnar prosseguia. Senhor comandante, estive em Mids não faz muito tempo. Ouvi falar sobre a rebelião dos servos. Alguns que serviam Mogres
Escaparam e comentaram que, apesar de perderem seu novo líder, não duraria para substituir o antigo. O clarão do relâmpago tomava o céu, seguido por um forte trovão. O comandante coçava a barba, tentando esconder o medo, mudando o semblante lentamente. Que merda! Me acompanhe e não faça nenhuma pergunta estúpida. A porta rangeu enquanto se abria, e Ragnar adentrou o local, deixando para trás o ar frio e úmido da cidade. Um cheiro forte de madeira envelhecida o atingiu imediatamente. Um odor terroso e denso que impregnava o ambiente, como se as paredes guardassem memórias antigas. Apesar disso, o espaço era muito mais aquecido do que o lado de fora. E o alívio do calor o envolveu de imediato. O chão, embora desgastado, estava livre da lama que dominava as ruas lá fora. O ambiente era simples e desolado. Uma única mesa de madeira rústica dominava o centro da sala, cercada por 3 cadeiras. No entanto, apenas 2 pareciam ter utilidade. A terceira estava torta, com uma das pernas quebrada, deixada de lado para não servir ninguém. Uma outra estava ocupada por um velho homem, envolto em sombras suaves devido à pouca luz que filtrava pelas janelas estreitas. Fica aqui e espera! O comandante indicava na cadeira livre. O ordeiro sentava-se e só agora percebia como estava encharcado, molhando o chão que rangia a cada passo. Já volto! Falava entrando na porta próxima. Boa noite. Saudava o velho homem esticando a mão direita para o Luciano. O meu nome é Ufer. Sou o ferreiro local. O rosto do sujeito à sua frente era tão arredondado quanto seu corpo, com bochechas cheias e um sorriso fácil que revelava uma simpatia peculiar. Seus olhos, pequenos e brilhantes, tentavam ser amigáveis, enquanto seu pescoço, praticamente inexistente, desaparecia no tronco robusto, criando a impressão de que sua cabeça estava quase engolida pelo corpo volumoso. Mas Ragnar apenas o observava, evitando qualquer diálogo. Não é uma boa hora, meu senhor. Tenho muitas coisas para pensar. Ulfk apenas concordava com a cabeça sem insistir, no mesmo momento que o Luciano cruzava os braços fechando os olhos. Como podem ser tão burocráticos nesse fim de mundo? No fundo do quarto, Geltz, um humano magro de aparência abatida, jacia febril sobre uma cama estreita. Seus cabelos curtos e pretos estavam grudados à testa pelo suor, e os olhos castanhos, semicerrados, brilhavam com a febre. A barba, mal feita e rala, apenas realçava a aparência desgastada, enquanto um corte recente na boca se abria levemente, como uma ferida mal cicatrizada. A perna, envolta em faixas já enegrecidas pela infecção, emanava um odor pútrido que se misturava com o ar pesado do quarto. Ao lado da cama, uma mesa tosca de madeira carregava as marcas profundas de facadas desferidas por Geltz nos momentos em que a dor se tornava insuportável. De repente, a porta do quarto se abriu, revelando o comandante que há pouco estivera com Ragnar. Meu senhor! Geltz virava o rosto na direção do comandante com uma expressão de raiva, fincando novamente a adaga na mesa, desmontando-a em pedaços. Desgraçados filhos da puta! Não tão vendo que tô apodrecendo vivo, caralho! O comandante prosseguia. A ajuda tá lá fora, senhor. Um daqueles homens de olhos brancos vai ajudar. Geltz expressava uma satisfação momentânea. Já chega. Traga ele aqui. O comandante preparava-se para sair, parando subitamente após ouvir Geltz gritar. Espere! Ofegava ao sentir uma forte pontada. Quando ele terminar de falar, mata o desgraçado. Tudo bem, senhor. O comandante assentiu, curvando-se em reverência, mas por dentro sufocava.
Enquanto se afastava em direção à antessala, seus passos ecoavam ressoando no silêncio inquieto do ambiente. Se esse filho da puta não fizer nada, tô fudido. A dúvida envenenava os pensamentos. Que as divindades caídas me protejam. Pensou em 1000 coisas que aconteceria se Geltz não fosse curado até finalmente alcançar a porta da antessala e abri-la. Venha! O Luciano levantava, acompanhando-o, enquanto o velho homem permanecia em silêncio com um olhar desconfiado. No caminho era possível verificar que uma luta aconteceu recentemente. Móveis bagunçados, gavetas no chão, objetos foras de lugar e um pouco de sangue coagulado nas paredes e no piso, além do forte cheiro de carne putrefada. Seria melhor dormir com os lobos do lado de fora. Pensava arrependido, caminhando e atravessando alguns lances de salas, escadas e corredores, até que a porta do quarto de Geltz fosse novamente aberta. Aí está o meu milagre. Ironizava ao ver o ordeiro. Me perdoe a intromissão, senhor, Respondia entrando no quarto. mas não precisará de tanto. Escapar da ordem egradiana foi mais difícil do que isso. Se me permitir a pernoite em segundos, estará andando. Geltz permanecia surpreso e incrédulo. Deixe de conversa fiada e se aproxime. Dizia em meio a tossidas. Eu não mordo ninguém desse jeito. Com enorme dificuldade, sua perna foi lentamente esticada para fora da cama, fazendo seus músculos se contraírem em agonia com o simples movimento. Geltz cerrava os dentes, enquanto Ragnar se ajoelhava, posicionando-se ao alcance da perna enfaixada. O Luciano começou a desenrolar a faixa com cuidado. Mas cada volta parecia um tormento. Nesse movimento, uma pontada aguda de dor atravessava o corpo de Geltz, como se uma agulha fina estivesse sendo cravada sob o ferimento, girando cruelmente sob ele. O ar no quarto ficou mais pesado, impregnado pela carne infectada. Ragnar manteve as mãos firmes, mas sentia a resistência do tecido, endurecido pelo sangue coagulado e o pus que vazava da ferida. Quando o último pedaço da faixa foi removido, a carne ao redor estava escurecida, inchada e pulsante. Um sinal claro de que a infecção havia se espalhado. Está necrosando. Não podemos perder tempo. Falava o ordeiro, estendendo as mãos um pouco acima da ferida, balbuciando, logo após, um conjunto de palavras incompreensíveis. Que porra é essa? Espantava-se Geltz, ao perceber as mãos de Ragnar iluminadas cicatrizando-a gradativamente. É a energia ancestral. Falava o Luciano, após terminar as palavras estranhas. Minha antiga organização usou esse poder para trazer Norla de volta do mundo dos mortos. Geltz permanecia surpreso. Já vi coisas assim em Pentacos, Murmurava com os olhos arregalados. mas em Dagna, caralho, é a primeira vez. Passados alguns minutos, Ragnar recolhia as mãos. Após ficar um pouco tonto, deixando de lado a perna de Geltz completamente curada como se nunca tivesse sido atingida. Ainda sem acreditar, o homem colocava-se de pé, não tendo nenhum resquício de dor, pisando de todas as formas no chão, sem qualquer infecção e tampouco cicatriz. Olha só. Se isso não é um milagre, o que é? Ragnar levantava-se do chão, olhando para Geltz. Não viu nada semelhante nos últimos dias? O comandante olhava para Geltz como se esperasse ordens para matá-lo, colocando a mão lentamente na bainha, aproximando-se das costas de Ragnar sorrateiramente. Não ouviu? Prosseguia o líder de Dagna, observando sutilmente seu subordinado. Como falei, só vi coisas assim em Pentacos. Além, é claro, dos fanáticos, da Ordem do Vazio, que viajavam para a hospedaria Águia Errante.
Eles falavam sobre profecias e outras besteiras, mas você vai se fuder se cruzar com aqueles malucos. Geltz testava a perna, mais uma vez, ainda incrédulo, sem dar a ordem para Ragnar ser morto. Fez sua parte, forasteiro. Então farei a minha. Os deuses mortos não ficariam felizes se te fizer mal. Durma na cidade se quiser. O comandante compreendia as palavras do líder, tirando as mãos da bainha, recuando furtivamente. Escolha um lugar para ficar e vá antes que o sol apareça. O ordeiro concordava. Fique tranquilo. Não nos veremos mais. Torça para isso. O Luciano saía do quarto, despedindo-se de Geltz, acompanhado do comandante que o conduzia até o lado externo. Ambos permaneciam em silêncio durante todo o trajeto, até chegarem na mesma sala onde havia aguardado há pouco. Você é corajoso, olhos brancos, mas não terá tanta sorte em Pentacos. Suas mãos batiam nos ombros de Ragnar por 2 vezes. Essas não são as terras livres. O comandante mal terminava dirigindo-se para o velho ferreiro. Ulfkid, volte amanhã. Nosso líder precisa descansar. O comandante voltava por onde veio saindo do local, dando uma última encarada no Luciano. Simultaneamente, Ulfg levantava-se, chamando a atenção do ordeiro. É uma pena. Você foi grosso, mas pode ficar na minha casa. Ragnar dava um sorriso após o convite. 1000 desculpas, senhor. É muita coisa em pouco tempo. De todo modo, agradeço a oferta. Amanhã mesmo partirei e lhe darei moedas para compensá-lo. Prometo não dar trabalho algum. O velho caminhava para a tua saída, fazendo um sinal para o Luciano segui-lo. Besteira, filho. Minha casa é simples, mas fede menos que isso aqui. O ordeiro atravessava a porta, abandonando o local. Agora, não havia dúvidas de que Pentacos era o lugar certo para estar. Sob mais um trovão, seguido de um relâmpago, o Luciano acompanhava o velho ferreiro, buscando um lugar menos sujo do que o lar de Geltz, que os observava atentamente da sua janela. Senhor! Chamava o comandante após retornar. Fico de olho neles. Geltz permanecia em silêncio por alguns instantes. Borra-botas da Ordem Egradiana, é? O comandante permanecia confuso, sem responder, enquanto Geltz prosseguia falando. Não faça nada. Já tamo com problema demais. Matar esse daí seria uma grande merda. Com aquela pele de leite, ele não dura 2 dias em Pentacos. O comandante sorriu. Tudo bem, senhor. Qualquer coisa me chama. O homem retirava-se enquanto Geltz permanecia pensando. Ordem do Vazio e Ordem Regradiana no mesmo canto. Tem alguma coisa nessa merda. Afastado dali, após Ragnar se acomodar na modesta residência do ferreiro, a noite seguia em silêncio. O local, embora longe de ser confortável, ao menos oferecia abrigo seco. As almofadas antigas, já desgastadas pelo tempo, e um canto improvisado entre restos de armas enferrujadas, era o melhor que poderia esperar. Já havia se acostumado com a comida ruim e os refúgios precários pelos quais passara. E aquele lugar não era exceção. Sem mais surpresas, as horas passavam, até finalmente dar 4 da manhã e estar pronto para partir. Nossa. Murmurou o velho com a voz pesada de sono, enquanto equilibrava uma chaleira fumegante em uma das mãos e 2 xícaras de barro na outra. O aroma quente de canela preencheu o ambiente, criando um contraste suave com o ar frio que ainda restava da noite. O senhor não dormiu nada, por isso é tão rabugento. Comentou,
enquanto Ragnar ajustava a armadura depois de vestir as roupas ainda úmidas. Nós não dormimos. Retrucou, apertando o cinto de couro ao redor da cintura. Seus movimentos eram rápidos e precisos. Talvez o senhor não saiba, mas apenas meditamos. 4 horas são suficientes para curar nosso cansaço. Ulfig balançou a cabeça com uma expressão de leve descrença. Que tristeza viver assim. Completou, observando o Luciano com um olhar distante. Ragnar, em resposta, franziu a testa e parou de ajeitar a armadura por um instante. Claro que não. Por que seria? Ulfig sentou-se com um suspiro pesado na cadeira próxima. Os olhos continuavam longe, como se buscassem algo nas sombras da sala. Vocês não sonham. É muito triste não sonhar. Disse num tom melancólico. No meu sonho, eu era rei de uma cidade. Ragnar interrompeu com um sorriso irônico, ajustando a espada no cinto. Nós temos visões enquanto meditamos. Mas confie em mim, ser rei não tem lá essas vantagens. Conheço uma imperatriz que daria qualquer coisa para aproveitar melhor a juventude. O velho sorriu, concordando com a observação de Ragnar, mas seus olhos não mudavam. É verdade. Mas não tô falando de Dédras, nem daqui. Tô falando do meu sonho. Nele, ser rei é a melhor coisa que existe. Você tem ouro, mulheres lindas, respeito, uma cama confortável, amigos verdadeiros, inimigos que te admiram. Uma bebida maravilhosa e todos são educados. Se existe coisa melhor, então não vivi bem meus 62 anos. Ragnar soltou uma risada curta. Terminava de ajustar as últimas peças da armadura, pronto para partir. Enquanto o velho continuava em sua cadeira, apreciando as próprias palavras. Sabe de uma coisa? Fique com seus sonhos, meu senhor. Precisa deles mais do que eu. Ulfig retribuiu o sorriso, mas sua expressão logo ficou séria. Com um gesto lento e cuidadoso, serviu o chá quente nas 2 xícaras de barro, fazendo com que o cheiro forte de canela se espalhasse no ar. Ele estendeu uma das xícaras a Ragnar, que aceitou com um aceno breve. Sonhos? Eles são as últimas coisas que temos quando não se tem mais nada. Murmurou Ulf, antes de tomar um gole. Mas enfim, se vai para Pentacos. Minha companhia será mais útil do que meus sonhos. Ragnar olhava curioso, mudando a expressão. Conhece Pentacos? Indagava, após sentir o gosto amargo da bebida. Como a palma da minha mão. Disse Ulfg, com um leve brilho de entusiasmo no olhar, no mesmo instante em que o vapor quente escapava da chaleira entre suas mãos calejadas. Na verdade, precisava que Geltz me arranjasse alguém para levar uma pequena coisa para o meu filho. Ele trabalha na hospedaria, o Águia Errante, mas não tenho idade para andar naqueles becos sozinho. Mas veja, podemos nos ajudar. Você me protege e eu te levo onde quiser. O que acha? Ragnar lembrava-se da conversa com Geltz. O nome da hospedaria era familiar. E viajar para Pentacos com alguém da região poderia poupar-lhe muitos problemas. Mas o quão prudente era confiar no velho Ulfg? Deixaria tudo para trás apenas para entregar uma coisa para o seu filho? Questionou o Luciano, colocando sua xícara sob um lingote de metal enferrujado, mantendo o olhar fixo e desconfiado. Muito mais do que isso. É uma adaga única. Da família que somente eu posso levá-la. Depois que Geltz se tornou líder, quem sabe o que o amanhã trará? Melhor deixar em um lugar seguro e não esperar pelo pior. Ragnar pensou por alguns instantes. Era uma decisão difícil, mas algo no velho lhe convencia.
Com um leve suspiro, o Luciano tomou sua decisão. Tudo bem. Podemos nos ajudar. Só peço que, por favor, não me faça perguntas. Tenho muito em que pensar durante a viagem. O velho abandonou sua xícara, estendendo a mão calejada para Ragnar. Não se preocupe. Ficar calado é comigo mesmo. Pausou, levantando a chaleira. Mais um pouco de chá? Melhor não. É hora de irmos. Conforme prometido a Geltz, o Luciano e o velho ferreiro deixaram Dagna antes do sol nascer. Os olhares desconfiados de alguns batedores os acompanharam até desaparecerem na estrada. Ulfig conhecia bem a região e, com segurança, sugeriu que seguissem de barco até o destino final. A proposta convenceu Ragnar quando o velho o levou até um antigo porto improvisado próximo ao Rio das Almas. O nome do rio vinha das grandes folhas brancas que caíam no outono das florestas ermas. Suas superfícies lembravam rostos adormecidos. Aquele rio era largo o suficiente para que uma embarcação de médio porte, como Aurora, pudesse navegar sem dificuldades. Comandado por Grix, um contrabandista local, Ragnar e Ulfig embarcaram na direção de Pentacos, após o velho ferreiro cobrar um antigo favor. A negociação resultou em uma acomodação aceitável, apesar dos olhares mal intencionados da tripulação, que os observavam constantemente. A viagem durou alguns dias, e finalmente, após cruzarem o sinuoso rio Sinks, Pentacos surgiu diante deles. Uma metrópole viva, com ruas envoltas em histórias e lendas que já inspiraram muitos a contá-las e temê-las. As águas cortavam a cidade ao meio e, do Aurora, Ragnar observava as fileiras de casas de ambos os lados do rio. Mesmo que a arquitetura não lembrasse as muralhas imponentes de Ivalas, nas Terras Livres, ou as torres esculpidas de Kalindor, em Lucelas, a cidade mostrava seu crescimento ao longo das eras, apesar da queda de Grardius, o suposto assassino de deuses, ou talvez o próprio, como muitos acreditavam. Após pouco mais de uma hora, o navio finalmente encostou no porto, sob um forte cheiro de musgo e lodo que subia das margens do rio. Um aglomerado de pessoas já esperava no cais, ansiosas para o desembarque. O som de homens gritando, velas sendo enroladas e a âncora perfurando a superfície do rio se misturavam com o aroma pungente de temperos que invadiam o ar. Cravo, tabaco e incensos. Finalmente chegamos! Exclamou Ulfg, orgulhoso. Esta é Pentacos. Então fique atento, Ludiano. Aqui até os peixes têm mãos rápidas. Ragnar sorriu ligeiramente, mas manteve o foco. O caos do porto o cercava, mas ele se preparava para o que estava por vir. Grix passou próximo, sacudindo as mãos de poeira e suor. Pronto, Ulfig. Disse, julgando com o olhar. Estamos quites. Ragnar observou tudo em silêncio, analisando cada detalhe. Mesmo após a longa e desconfortável viagem de Dagna até a antiga capital do Reino da Aliança, sentia uma estranha satisfação ao estar ali. Hospedaria a Águia Errante. Pensava aliviado, caminhando na direção da rampa de desembarque. Minha busca acabou.